Bom, muito boa tarde. Quero de início agradecer a Roberta, que é a porta-voz e a representante de vocês, da juventude, por meio de quem me encaminhou esse convite, me formulou esse convite para estar aqui com vocês, cumprimentar os evangelizadores todos, sob pena de esquecer alguém, mas a maioria dos quais eu de vez em quando estou em contato, travo contato de alguma maneira. Dizer que é uma grata satisfação. Às vezes eu demorei um tempinho para reconhecer a Thaís por conta da máscara, então a gente vai... Thaís, não sei se você sabe, há muito tempo eu achei que você era irmã de Rosane e vice-versa. Eu acho que era porque eu conhecia há muitos anos com uma amiga em comum, doutora Valmeire Pimentel, a irmã de Rosane, e eu acho que eu fiz associação com a Thaís. Quando a Roberta me apresentou aqui, eu fiquei me sentindo velho, porque vocês, que estão aqui na juventude, talvez não acredite, mas eu já tive a idade de vocês e eu já fui conhecido por ser alguém da juventude. E agora eu sou relativamente desconhecido da infância e juventude, estou em outro setor de atividade, mas guardo um carinho muito grande pela atividade da juventude espírita, porque foi ali não apenas que eu, de alguma forma, assimilei os primeiros conteúdos ali espíritas, fiz as primeiras amizades, algumas das quais até hoje perduram, conheci as primeiras práticas espíritas, conheci pessoas exemplares no movimento que se tornaram referências para mim. Foi na juventude que eu dei os primeiros passos para depois, de alguma forma, desenvolver algumas atividades no meio espírita, e ali eu vi as sementes. Então é um trabalho muito valioso, um trabalho que eu sinto uma verdadeira admiração por vocês, evangelizadores, que tocam adiante, porque tem que se pensar direito, tem que organizar as atividades, e nem sempre o evangelizando sabe o quanto os evangelizadores ficam nos bastidores pensando em vocês. E eu acho que isso é por demais importante a gente considerar aqui. Essa parafernália aqui é só para a gente registrar, não está registrando vocês, está registrando a mim, só para a gente disponibilizar depois no canal da FEIS e no canal Raciocínios Espíritas, que é um canal parceiro. Para outras pessoas, na porta já me abordaram dizendo: você não vai gravar, tal, tem gente que não pôde vir, queria depois ver, então a gente registra só por isso. Então, vocês não vão aparecer, não vão ficarem registrados, então quem está fugido da mãe ou cometeu algum crime, está não querendo que a polícia encontre, enfim, não vai por esse meio ser localizado. O tema da emancipação da alma, e portanto a gente vai falar também sobre sonho, é um tema que gera curiosidade, é um tema que gera muito interesse e é um tema complexo. É um tema que eu ficaria aqui até amanhã conversando com vocês e ainda teria conversa a ter. É um tema que eu posso sentar aqui e fazer de diversas formas essa conversa. Eu posso sentar aqui e ficar só contando caso. Um monte de caso de sonho. Tem caso para dar e render. Eu posso sentar aqui e fazer uma explicação mais técnica, mais profunda. Minha profissão é de psicologia, eu sou psicólogo, mas a gente não está entre psicólogos aqui, então seria complicar demais, tem muita teoria. Eu vou falar um pouco de teoria para quem se interessa, mas eu não vou ficar concentrado na teoria psicológica sobre sonhos. É uma teoria que queimou neurônio dos melhores cérebros na área, tá? É uma teoria que fez muita gente ali fosforilar durante muito tempo. E tem a parte espírita, que é o conteúdo espírita, que está no Livro dos Espíritos, o que é que o Espiritismo traz de diferente, o que é que ele pode agregar, o que é que ele pode trazer de maneira diferente. Eu já vou decepcionar algumas pessoas, porque eu não vou interpretar sonhos aqui nesse momento. Eu sonhei com cobra, é casamento, sonhei com casamento, é morte. Não. Até porque, do ponto de vista psicológico, a interpretação dos sonhos não vai por aí, não é assim. Se eu sonhar com morte, você sonhar com morte, a morte representa para você algo diferente para mim, e a depender do contexto em que eu sonhei com aquilo, tem um significado naquele contexto da minha vida,
e na sua vida pode ter um outro sentido, um outro significado. Então, uma das coisas que eu mais resisto na minha área de psicologia é essa abordagem dos sonhos, porque normalmente as pessoas vêm achando que vai encontrar solução mágica e mística para a vida através de algum sentido para o sonho. Não, o sonho, na verdade, é um elemento importante na minha área para autoconhecimento, para o indivíduo se conhecer melhor, para o indivíduo se entender emocionalmente, comportamentalmente, entender os seus comportamentos. Algumas coisas do nosso comportamento, dos nossos sentimentos, aparecem nos sonhos de uma maneira embaralhada. A gente vai falar sobre isso. O interesse maior e o poder maior quem tem de ir estudando esses sonhos é o próprio sonhador. Mesmo quando ele tem um terapeuta, tem alguém que auxilia ele, o terapeuta vai intermediar, vai ajudar ele, mas o sonho é dele. Até porque o terapeuta não tem acesso ao sonho, tem acesso ao relato que o paciente fez do sonho. E o relato que o paciente fez do sonho já é alguma coisa distorcida, deformada, cada um conta com a sua própria emoção. Inconscientemente a gente já tem mecanismos de defesa, que a gente vai valorizar algumas coisas no sonho e outras nem tanto. Isso tudo é discutido com as melhores mentes da psicologia. Então assim, emancipação da alma, sono, sonhos e todo o capítulo de O Livro dos Espíritos, a gente tem vários caminhos. Eu vou puxar inicialmente o caminho dos sonhos, que é o caminho que interessa muita gente. Tá? Não vou ficar só nele, né? Mas eu vou discutir predominantemente ele. E depois a gente chega no emancipação da alma. A gente vai ter uma conversa aqui, depois a gente pode abrir para perguntas e respostas, tá? Que é o caráter mais assim interativo, de dialogar com vocês. Parte médica, medicina. O que é que a gente pode falar de medicina, de neurociência a respeito do sonho? Na própria neurociência, na própria medicina, existe uma divisão de opiniões, tá? De maneira geral, eu estou aqui colocando de maneira simples, e é sempre chato simplificar coisas muito complexas, mas é o jeito. De maneira geral, as neurociências entendem o sonho como uma alucinação que não tem sentido nenhum. Não tem muito sentido, não tem muito significado. Alucinação, fenômeno alucinatório, coisas sem sentidos que o cérebro descarrega, à semelhança de uma urina secretada pelo rim, de uma bilis secretada pelo fígado, é uma espécie de substância cerebral que é descarregada à noite, quando o corpo está em suspensão de atividade, quando o corpo está adormecendo. São alucinações produzidas pelo cérebro. Tá? Esse é, de alguma forma, a tradição geral das neurociências, mas não é total. Tá? Na neurociências tem gente que discute e discorda disso. Nas neurociências tem uma quantidade de pessoas que pesquisa, e recentemente pesquisadores que de alguma forma diziam que as teses de Freud, de que o sonho é alguma coisa do inconsciente, as teses da psicanálise, de Jung também, de outros que teorizaram. Eu falo Freud porque Freud foi, nesse sentido, o pontapé inicial e que se interessou de maneira predominante sobre os sonhos, e todos aqueles que discutiram sobre os sonhos partiram do ponto freudiano. E que esses neurocientistas chegou uma época que as neurociências chegaram a dizer que tudo isso é bobagem, é besteira, tá? Mas isso tem sido refutado ultimamente. Pesquisas recentes das neurociências têm constatado aquele modelo de pesquisa e de investigação freudiano, do livro de Freud, de interpretação dos sonhos. Tá? Tem um cientista, inclusive, muito bom, brasileiro, o Dr. Siddhartha Ribeiro, neurocientista de conhecimento internacional. Ele, inclusive, tem um livro muito bom chamado O Oráculo da Noite, que ele fala sobre os sonhos, e ele faz uma ponte entre neurociências, o que as neurociências dizem, e o que está confirmando aquilo que é cabal e é ancestral a respeito dos sonhos. Sociedades antigas conversavam sobre sonhos, dialogavam e tomavam decisões baseadas nos sonhos que tiveram. A gente perdeu um pouco isso, e o Dr. Siddhartha Ribeiro defende a ideia de que a gente deveria voltar a examinar os sonhos como acontecia no passado, nas sociedades antigas. A gente perdeu um pouco essa tradição, porque é uma porta
que ajuda a gente a se conhecer, a entender os nossos sentimentos e assim por diante. De alguma forma, a base disso é toda biológica, a ideia de que o cérebro produz sonhos e que aquilo não tem sentido nenhum, afinal são devaneios, são fantasias, são alucinações. E as pesquisas sobre os sonhos que tiveram estímulos físicos, de alguma forma tentavam confirmar isso. Tem um pesquisador chamado Nathaniel Kleitman, que ele fez pesquisas exaustivas sobre o efeito físico de determinados estímulos sobre pessoas dormindo. E aquilo, de alguma forma, relativamente se confirmava. Então a pessoa estava dormindo, ele tocava uma sirene e o sujeito sonhava com alguma coisa tocando. Pingava água na cabeça da pessoa dormindo e a pessoa sonhava com chuva, sonhava com algum elemento físico. E disse, olha, influência física. Tem uma dimensão física ali, importante. O efeito feijoada, né? Que aí você come demais e vai dormir, gás carbônico é liberado pelo cérebro, você tem um pesadelo. Espero que não seja uma feijoada grande atrás de você, ou uma pizza correndo atrás de você, enfim, a depender do que você comeu. Mas isso é gás carbônico que é liberado e às vezes produz uma espécie de pesadelo, um fenômeno onírico, que é fruto predominantemente de algo físico, algo cerebral. Veja como o tema é um tema complexo, é um tema cheio de braços, cheio de áreas. O que é a neurologia? Para acabar com essa parte, a neurologia fala que os sonhos têm uma importância de uma espécie de faxina cerebral, uma renovação, afinal de contas, já quando se constata que durante 8 horas que você dorme genericamente, nas 3 horas mais profundas do sono, chamado REM, Rapid Eyes Movement, movimento rápido dos olhos, é naquele período ali que há o sono mais profundo, onde você sonha, e é nesse período que há uma renovação cerebral mais contundente, onde há uma espécie de atualização da sua memória. Daí as pessoas privadas de sono REM têm problemas de memória, amnésias, esquecimentos, porque não mergulham no sono REM. Pessoas com depressão têm dificuldade de acessar o sono REM, não entram no sono profundo, então acordam sempre cansadas, acordam com a sensação de não terem dormido direito. É no sono REM que há os sonhos, os fenômenos ali oníricos, que é os fenômenos do sonho, os momentos do sonho. Então, aspecto físico é regulador da vida orgânica, da vida psíquica. O sono é um poderoso agente de desinflamatório, anti-inflamatório, tá? E as ciências de base biológica ficam nisso. Só que quando você olha a história humana, os relatos, a quantidade de sonhos em literatura, em poesia, em religião, em cultura, e não apenas em cultura religiosa, não, porque é religiosa porque aí tem alguma coisa espiritual. Não. Fora do âmbito da religião, me lembrei de Shakespeare, nós somos feitos da mesma substância dos sonhos, você começa a perceber que tem alguma coisa ali, quem é que não tem algum caso na família, algum relato de sonhos significativos, de sonhos impactantes, de sonhos que os junguianos vão dizer que são sonhos do tema da vida da pessoa, porque tem sonhos que são sonhos assim, que o indivíduo analisa, que tem aspectos fragmentados ali que são importantes do autoconhecimento, mas tem aquele sonho maior, aquele sonho que de vez em quando você volta àquele sonho, um sonho temático. Por que os seres humanos sonham repetidamente? Tem sonhos repetidos. Porque determinadas coisas são sonhos que nos impactam. Não parece ser só meramente uma experiência biológica. Por que se sonha com aquilo e não com outra coisa? E por que a diferença entre pessoas na experiência dos sonhos? E aí, realmente, Freud, ano de 1900, ele publicou, na verdade ele escreveu em 1899, mas ele colocou a data do ano seguinte, 1900, lançou Interpretação dos Sonhos, obra básica. Com essa obra, ele funda a psicanálise foi fundada a partir dessa obra. Qualquer discípulo de Freud que mais tarde discordou de Freud, que não gostou mais tarde dele, que ficou inimigo, teve muita gente que ficou inimiga de Freud, rompeu a amizade, mas todos sem exceções, curvavam a cabeça e homenageavam a obra Interpretação dos Sonhos. Obra grande. Vocês que gostam de só ler de figurinha ou de vídeo de TikTok, não tem. É só letra.
lamento. Obra grande, obra que ele vai falar sobre a teoria, vai falar de coisas muito mais complicadas do que eu estou falando aqui. A teoria sobre o que ele investigou sobre os sonhos. Tem coisas ali que podem até ser criticadas, que merecem reparo, que talvez merecem até um melhoramento, mas é uma obra maravilhosa, porque é uma obra de coragem, ele investigou aquilo ali, né? A princípio ele parte da ideia da neurologia, ou seja, os sonhos são vestígios da vida do dia a dia, que aparecem lá como alucinação. Freud era neurologista, né? Mas ele abre a obra, a interpretação dos sonhos de uma maneira chique, né? A frase dele é até para-choque de caminhão dele, né? Que os sonhos são a via régia para o inconsciente. Frase famosa do livro Interpretação dos Sonhos, com a qual ele abre a obra, via régia, ou seja, através do sonho a gente tem um fiapo do que é o nosso inconsciente. A gente pode puxar um fio do que é a nossa vida inconsciente. E a partir daí, ele vai teorizar, dizendo que quando a gente dorme, o eu psicológico, que ele chamava de ego, relaxa, e ao relaxar, as nossas tensões relaxando, a gente tem menos tensão, mas menos controle sobre a nossa vida psíquica. Porque tem muita coisa que a gente controla, tem muita coisa que a gente sente, só que a gente não gostaria de sentir, tem muita fantasia que passa pela cabeça, mas a gente não gostaria de pensar. Ou seja, tem uma parte da nossa mente que fica como se fosse fiscal da gente mesmo. Como se fosse uma espécie de juiz ou fiscal que fica, de alguma forma, controlando a nossa vida mental, porque a gente não pode botar para fora tudo aquilo que passa pela nossa cabeça. Senão a vida seria um caos. Já pensou tudo que você que tivesse vontade, você verbalizasse, você colocasse para fora, você se comportasse? A vida seria um caos. Tem muita fantasia que passa pela cabeça, que só fica na fantasia, no terreno da fantasia. Não precisa se concretizar. Ora, quando eu relaxo, quando o ego relaxa, quando o corpo relaxa, esse sensor também relaxa. E aí, uma outra parte da nossa mente, que é inconsciente, joga para fora uma série de coisas que estavam ali guardadas. Essa é mais ou menos a ideia freudiana a respeito dos sonhos, tá? É uma espécie de desabafo do seu inconsciente. Sempre tem um caráter simbólico. O que é isso, caráter simbólico? É o seguinte: não é ao pé da letra. Aparece de maneira deformada, de maneira diferente, só que por trás daquilo tem uma mensagem. Uma mensagem que você tem que escutar. Não é escutar no sentido de prestar atenção em tudo aquilo que o sonho ocorreu. É escutar o que o sonho tem a dizer em termos de conjunto. Ouvir o sonho, tá? Daí os psicólogos recomendam, você quer entender melhor os seus sonhos? Deixa um caderninho do lado da sua cama, um criado mudo, sei lá, e ali anota toda vez que você acordar, porque às vezes você se esquece, você sonha, acorda, lembra, daqui a pouco esquece. Tem uma amnésia, né, que às vezes dilui. Então você vai anotando ali os sonhos, vai registrando, no outro dia anota de novo. Primeiro, ao você começar a anotar, você vai dar um comando ao seu inconsciente para sonhar mais. Você vai começar a sonhar de maneira mais intensa e mais rica. E depois você vai ver aquilo que se repete nos sonhos, que são os temas da sua vida. E por fim, você faz aquilo que Freud chamava de associação livre. Que é o seguinte: você vê o que é os sonhos e tenta associar com alguma outra coisa. Então, esse sonho aqui, quando eu estive nessa festa de casamento aqui, nesse sonho, aquele vestido que eu estava nesse sonho, lembrou do vestido que eu vesti no aniversário de fulano de tal. Tal ocasião onde eu estava discutindo com minha mãe nesse sonho, me deu um sentimento parecido com aquele sentimento que eu tive na época em que eu me casei. Associação livre, que aí é que você vai decodificando a mensagem do sonho. Com um terapeuta você faz a mesma coisa. O que o terapeuta vai fazer é te ajudar a fazer isso, na verdade. É fazer associações daquele material que aparece nos sonhos e o conteúdo latente, em detrimento do conteúdo manifesto. Mas são palavras que não precisa gravar não, são palavras teóricas lá. Então, na verdade, a análise, não é análise nem do sonho, é análise do relato dos sonhos, né? Daquilo que ficou. E tem, assim, nesse sentido, tem coisas interessantes para a gente entender. Por exemplo, para Freud, para a teoria psicanalítica, todo sonho é uma manifestação de um desejo. Um desejo que eu tenho e que aparece nos sonhos. Desejo inconsciente. Meu inconsciente tem um desejo e ele sonha realizando esse desejo. Né? Alguns sonhos são fáceis, né? Você bebeu água demais, aí dorme
e aí sonha fazendo xixi. Aí às vezes faz xixi na cama mesmo, né? Tem, enfim, fisiológico, e aí sonha com aquilo e assim por diante. Né? Tem os sonhos ali, alguns sonhos sexuais que Freud aborda na obra, de desejos, mas de maneira geral ele diz que todo sonho é uma manifestação de um desejo inconsciente. Aí você vai dizer, pô, mas eu sonhei apanhando, eu sonhei alguém me batendo, eu tenho um desejo disso. Eu não vou complicar muito, mas assim, a teoria é longa. Eu só vou citar um exemplo de uma paciente do próprio Freud, que ela sonhou um sonho, levou o sonho para Freud e disse aí, ó, esse sonho aí é a clara prova, e eu estou trazendo para você por isso, é a clara prova que nem todo sonho é um desejo reprimido, afinal de contas, esse sonho claramente não é um desejo meu. E eu tô vindo aqui para ouvir do Senhor se esse sonho não contraria a sua teoria. E Freud vai discutir muito com ela sobre essa questão, mas ele já começa dizendo assim, bem, é possível pensar que você sonhou com o desejo de contrariar a minha teoria. E esse desejo se manifestou num sonho que seria um sonho de não manifestação do desejo para justamente você me contestar. Então é sempre difícil reduzir Freud, porque era uma mente genial, era uma mente que não era uma mente comum, né, do dia a dia, embora fosse materialista, ele não era espiritualista. A religião que ele viu na época, ele tinha horror, também era uma religião, ele não conheceu Allan Kardec, não conheceu a doutrina espírita, a religião que ele via era uma religião que adoecia as pessoas mesmo, as práticas religiosas que ele viu. Né? Então, a experiência nesse sentido é muito interessante. O próprio Freud sonhou certa vez com uma paciente que ele não estava conseguindo, né, interagir, a paciente tinha algumas questões muito específicas, né, e ele sonhou abrindo a boca da paciente como se fosse uma dentista, né, retirando algumas secreções, examinando a cavidade nasal, etc. E depois, analisando o sonho, ele percebeu que ele precisava de uma maior interação. A boca é o quê? Boca que se abre é o quê? Relacionamento, interação com o outro. Essa era a conclusão da interpretação, ou seja, a paciente, ele precisava fazer a paciente se abrir mais para ele. Essa era a conclusão que chegou no sonho dessa forma deformada. Eu vou contar um outro sonho da obra freudiana, não estou lembrado agora qual o texto que Freud fala isso, mas enfim, tem um texto, talvez seja da própria interpretação dos sonhos, que ele conta de uma paciente, que é muito interessante, eu acho que é bem curioso, para você ter uma ideia de como é essa teoria, que é o seguinte. Freud tinha uma paciente que ela tinha 2 sobrinhos, os 2 filhos de uma mesma irmã, que ela cuidava como se fosse de um filho. Ela tinha um amor muito grande por esse sobrinho, o outro nem tanto, porque tinha uma certa distância. Esse sobrinho que ela amava muito morreu. E ela foi para o velório desse sobrinho, viveu o luto, a dor, etc. E a partir daí ela começou a sonhar repetidamente o mesmo sonho, que era o seguinte: o outro sobrinho morria e ela ia para o velório do outro sobrinho. E aí ela, dividindo com Freud, disse: que desejo é esse do meu inconsciente? Que história é essa? Quer dizer, eu sou uma pessoa tão ruim assim que eu estou desejando a morte do meu outro sobrinho? Eu estou com o desejo de que meu outro sobrinho morra? Quer dizer, minha irmã já perdeu um filho, vai perder o único filho agora que tem? Ou será que eu, na verdade, estou manifestando um desejo de que o outro sobrinho morresse em detrimento do que realmente morreu, que eu tinha mais laço afetivo? Não era nenhuma das duas coisas. Veja como os sonhos são complicados. Não era nenhuma das duas coisas. Por isso que eu estou dizendo que a interpretação dos sonhos, que os analistas nem gostam de análise dos sonhos, que é complexo e que depende do contexto da vida da pessoa. Depois de muito ali conversar com a paciente, na história de vida da paciente, ela, aos 20 e poucos, ela não se casou, aos 20 e poucos anos, ela teve um grande afeto, um grande amor, um amor que se tornou noivo dela, mas eles nunca se casaram. Porque a irmã dela, essa irmã, implicou com o sujeito, a família também implicou, e ela acabou não casando com o sujeito. Tá? E ela tinha uma grande falta, dessa pessoa, por quem ela inclusive tinha sentimentos ainda. Veja só, quando o sobrinho morreu, essa pessoa, esse homem, que era amigo da família, compareceu ao velório.
E ela teve a oportunidade não apenas de estar com ele, mas passar o dia inteiro com ele. Ela estava sonhando, não desejando outro sobrinho morrer, ela estava sonhando um outro velório para ter a oportunidade de estar de novo com ele. Então veja como a coisa é complexa, não é simples, tá? E que isso demanda tempo, quebrar a cabeça. Às vezes o analista fica como um detetive buscando pedaços do sonho. É como se cada pedaço do sonho fosse um aspecto da própria vida do sonhador, tá? Então, quando eu sonho, sei lá, com minha mãe no sonho é um aspecto de mim mesmo. É uma parte de mim mesmo que apareceu espelhado na figura de minha mãe. As pessoas que estão no sonho, as cenas, o cenário, são todos aspectos da minha mente. Por isso que não é o pé da letra e por isso que é difícil. E Jung amava Freud, admirava Freud, seguia esse pensamento, esse raciocínio, mas eles discordaram e nos sonhos também eles tinham uma discordância nesse sentido. Não tinha tanta discordância não, mas tinha uma discordância importante, a partir do livro Símbolos da Transformação. Eu não recomendo quem não se interesse por estudar psicologia, ler Símbolos de Transformação. Porque você lê e você tem a sensação de que você não sabe nada. Porque Freud escrevia bem, viu? Freud, se você pegar as obras de Freud, é gostoso de ler Freud. E olha que eu sou junguiano. Jung era um excelente palestrante. As palestras de Jung eram sensacionais. Mas Jung escrevendo, a gente fica com a sensação de que é burro. Porque ele escrevia, como ele tinha um conhecimento enciclopédico, ele escrevia achando que a gente tinha o mesmo conhecimento dele. Então ele vai citando coisas, até em outros idiomas, em latim, recorre aos conhecimentos dele de mitologia, de antropologia, faz associações e a gente fica catando o coquinho para tentar entender. Símbolos de Transformação é uma dessas obras complexas. Eu acho que foi a partir dessa obra que ele rompeu com Freud, porque a partir dessa obra que ele até narra um sonho dele, que está ele e Freud escavando uma terra, metáfora de escavar o inconsciente, ambos estudiosos da mente humana. E aí Freud para num ponto e ele escava mais profundo. É bem autorreferente, bem narcisista. Mas é como se ele estivesse escavando mais profundamente. Ou seja, o porão da mente não acaba ali. Tem maior profundidade. E ele vai dizer o seguinte, que há sonhos que são desejos reprimidos? Há sonhos que são conteúdos daquilo que do dia a dia a gente gostaria de fazer, a gente queria fazer e aparece de forma ali deformada nos sonhos, que o nosso sensor não censura tanto, e como são coisas desagradáveis, aparecem de uma forma que o inconsciente tenta entregar para a gente de uma maneira assim que a nossa censura não reprima. Por isso que aparece de maneira deformada. Mas Jung vai dizer, mas tem sonhos que não se encaixam nisso daí. E aí quando ele estuda mitologia, literatura, as tradições de fábulas, de parábolas, ele vai perceber que aquela narrativa dos mitos, aquela narrativa das sociedades antigas, parecem filmes que passam pela sua cabeça, parecem sonhos. Sonhos acordados. Você nunca teve sonhos acordados? Aqueles sonhos que você para, aquele devaneio, que você fica, e alguém vai, você está pensando o quê? Nada. Você pensou um monte de coisa, mas você pensou e não pensou ao mesmo tempo. É diferente de dizer, pense em alguma coisa, você vai pensar, mas é uma atividade voluntária sua. Você para e delibera e escolhe pensar em algo. No devaneio, é como se alguma coisa escolhesse por você pensar por você e passar como se fosse um filme. No sonho é a mesma coisa. No sonho, algo em você pensa em você. O psicólogo adora complicar as coisas, adora deixar a gente assim, Enfim, os sonhos acordados se parecem com sonhos em adormecimento e se parecem com literatura, com mitos, com tudo isso. Aí Jung vai dizer o seguinte, da mesma forma que o nascimento da cultura apareceu a partir das pessoas, dos artistas e dos intelectuais, o lugar do nascimento da cultura é os artistas, o lugar do nascimento do pensamento é os sonhos. O que é que isso quer dizer? É o seguinte, quando eu digo para você assim, quando você pensa assim de maneira
de maneira sem se programar para pensar. E eu pergunto, o que você estava pensando? Qual é a imagem que passa pela sua cabeça? Aí você começa a organizar essa imagem, dizendo para mim, conversando comigo, ou conversando com alguém. Você começa a dialogar com alguém e você o quê? Você dá roupa a essa imagem. Você estrutura esse pensamento. E quando você começa a definir, dialogar, esse pensamento passa a ser definido. Antes era um pré-pensamento, era um lampejo, era um insight, era uma imagem apenas. E Jung vai dizer que na evolução antropológica do ser humano, os sonhos foram os primeiros pensamentos. Antes da pessoa raciocinar, do ser humano raciocinar de maneira coerente, de maneira lógica, de maneira deliberada, ela sonhava. Acordada ou dormindo, sonhava. Isso é, digamos assim, o ponto diferencial, né? Em Jung, é como se algo em você pensasse involuntariamente. Tá? Enquanto em Freud os sonhos são mensagens desagradáveis que você não quer ouvir, que chega de maneira encaminhada, para Jung, as mensagens não são deformadas, o inconsciente quer dizer para você aquelas coisas daquela forma, mas é o máximo que ele conseguiu. Foi o que ele conseguiu dizer para você. Foi o melhor que ele pôde. Só que aí, Jung também para aí. Tem sonhos que são muito mais impactantes. Aí eu vou citar uma série de exemplos. Velho Testamento da Bíblia, tem sonho de José, que foi interpretado, tem sonho de Maria de Nazaré, mãe de Jesus, anunciando o nascimento e a sua gravidez, tem o sonho de Putifar, o faraó do Egito, que foi interpretado, tem sonho de Jeremias, de Daniel, os profetas tinham sonhos extraordinários, os sonhos de Nostradamus, alguns que se concretizaram, sonhos proféticos, sonho de João na ilha de Patmos, que viu o Apocalipse e mais tarde escreveu o Apocalipse, cheio de símbolos difíceis. O historiador Pausanias, historiador do Império Romano, que não era religioso, descreveu o sonho de Calpurnia, a mulher de Júlio César, imperador de Roma. Calpurnia sonhou na noite anterior, Júlio César entrando no Senado e sendo apunhalado pelas costas e assassinado. E aconteceu exatamente isso. Ela falou ao marido e o marido não deu muita importância, como a maioria dos maridos fazem isso com as mulheres. Enfim. E ele foi assassinado por Brutus, nas escadarias do Senado. Né? O famoso sonho de Abraham Lincoln, presidente americano, né? Que sonhou que estava na Casa Branca e estava tendo um enterro. E ele se aproxima das pessoas ali e pergunta, o que é isso, um enterro? Quem morreu? E a pessoa vira para eles, e o presidente. E ele acordou. E naquele dia ele foi assassinado por John Buff. Vários tiros na cabeça. Então, como é que você entende isso? O próprio Jung, 1913, sonhou que uma onda... Ele sonhou com o planeta Terra, como se ele estivesse no espaço, fora do planeta Terra. E ele sonhou com uma onda oceânica que se levantava e saía cobrindo toda a Europa. Ele acordou em 1913 e disse... A Europa vai ser vítima de uma grande guerra. 1914, um ano depois, Primeira Guerra Mundial. A chamada Grande Guerra, né? 1914 até 1918. Então, ele próprio, Jung, não sabia entender isso. Ele tentava, aí ele recorreu aos arquétipos, aquela coisa toda, né? Então, tem vários outros exemplos. Quem está estudando aí, vocês que estão estudando, a tabela periódica de Dmitri Mendeleev, ele sonhou com aquilo. Ele escreveu dizendo, eu sonhei com aqueles elementos todos e ao acordar eu coloquei tudo no papel, os elementos da tabela periódica. Então, e aí a gente tem exemplos na religião, né? Eurípides Bassanufo no meio espírita, Ligori, Santo Antônio de Pádua, né? Que foram vistos em outro lugar enquanto o corpo estava ali, né? Em saídas do corpo conscientes. Né? Há uma história conhecida de Chico Xavier, contada por Ramiro Gama. Né? Chico Xavier estava sendo homenageado na União Espírita Mineira e entrou um sujeito alcoolizado com um revólver na mão. E aí começou aquela confusão, as pessoas chorando, ele ameaçando matar todo mundo e querendo que todo mundo passasse o dinheiro para ele. E aí Chico sentado, porque estava sentado esperando ser chamado para ser homenageado, receber a medalha, Chico sentado. Aí daqui a pouco chegam policiais e pegam o homem, prendem, retêm. E aí quando vê, esse sujeito já chegou aqui, ele foi até nós
e chamou a gente na viatura policial. Ele estava a pé, como é que ele chegou antes da gente? Chico saiu do corpo, em saída, viagem astral consciente, enquanto o corpo estava ali, apareceu lá para os policiais, se materializou e chamou, pediu socorro. Né? Que são casos excepcionais. O que é que Allan Kardec vai falar no Livro dos Espíritos? Toda vez que o corpo relaxa, e não precisa relaxar a ponto de dormir totalmente, a alma se aproveita como um prisioneiro que se aproveita quando a prisão está liberada. Quando a cela não está fechada, o prisioneiro sai. O espírito é um prisioneiro da carne, diz Kardec, que se aproveita. Às vezes você nem dormiu, você está naquele estado pré-sono, naquele estado de torpor, antes do sono, que você está naquele processo ali, você começa a ouvir alguma coisa, ver alguma imagem, de repente você acorda, você às vezes viu um monte de coisa, e que oração? Passou só 5 minutos. O que foi isso? Às vezes, naquele torpor em que o corpo estava amolentando, adormecendo, o espírito que você é, saiu do corpo, entrou em contato com outros espíritos ali presentes, dialogou, recebeu informação, porque o espírito se desloca na velocidade do pensamento e a matéria é muito lenta. Para o espírito é como se a gente estivesse andando em câmera lenta, tá? Corpo pesado, anda em câmera lenta, comparado com a dinâmica psíquica de um espírito fora da matéria carnal. Né? Então, o que é que Allan Kardec vai dizer? Vai dizer que toda vez que você adormece, você tem uma capacidade anímica, uma capacidade da sua alma, que é sair do corpo. Não é mediunidade, não. Não é mediúnico, não. É anímico. Você não precisa de outro espírito para você sair do corpo. Mediúnico médium é aquele que está no meio. Né? Médium audiente. Ele ouve, ele está no meio entre o mundo espiritual e o mundo material. Ele passa a mensagem. Psicógrafo. A capacidade anímica de sair do corpo não é mediúnica, porque você não precisa de espírito nenhum. É anímica. Agora, claro, quando você sai do corpo, entra em contato com outros espíritos, recebe informação, volta ao corpo e passa, aí já é mediúnica. Aí você já está no meio. Mas o potencial de sair da matéria é anímico, é da alma. Todo mundo tem esse potencial. Você sai do corpo, quando o corpo adormece, você sai da matéria, você entra em contato com o mundo espiritual e ali você realiza interações, você escolhe para onde você quer ir, você é guiado, você é direcionado, a depender de várias características que a gente pode aqui examinar. O sonho é o resultado dessa atuação e dessa atividade do espírito fora do corpo. Na verdade, Kardec vai dizer o seguinte, vai dizer que há sonhos que são frutos das preocupações materiais do sujeito. Quando Allan Kardec fala isso, ele está dando razão a Freud, só que Allan Kardec veio antes de Freud, né? Pelo menos 50 anos antes. Quando Kardec fala isso, sonhos que são frutos da preocupação material. Desejos reprimidos. Conflitos do inconsciente que aparecem lá. Ok. Mas há sonhos que não são propriamente sonhos. É o resultado da atividade do espírito fora do corpo. E quando você volta, o cérebro registra alguma coisa. Se você dorme 8 horas, você não lembra 8 horas de sonho. Você lembra uma imagem, alguma coisa. Por quê? Porque o cérebro é um computador maravilhoso, mas é fraco comparado com a experiência que o espírito tem fora da matéria. Então o cérebro registra pouca coisa. Você tem uma imagem, alguma coisa que ficou na sua cabeça. Você volta com alguma pouca lembrança daquilo. Daquela caminhada, daquela jornada que você fez fora do corpo. Tá? Então, e aí Joana de Ângeles é terrível, né? Joana de Ângeles, ela vai dizer o seguinte, que todo sono, toda vez que você dorme, é um treinamento para a morte. Olha que horror. Por quê? Porque toda vez que você dorme... Ninguém vai ficar agora sem dormir não, viu? Eu pregado aqui, porque aí é pior. Mas toda vez que você dorme, você treina a morte. Por quê? Porque você sai do corpo de maneira parcial. Parcial por quê? Porque você tem laços que ligam você ali. A morte é a saída total. Então, toda vez que você dorme, você está treinando para a morte. Então, e ela ainda diz, mas se prepara, porque você não sabe se o laço vai romper. Então, se romper, você vai bem. Mas se você não se preparar e romper, vai mal. Então é melhor você
Não adianta você ir para a cama se aconselhar com travesseiro, porque travesseiro não aconselha ninguém. Você ir brigando com todo mundo, ir assistindo aqueles filmes horrorosos. Você dorme com aquilo na cabeça, você dorme com conflito, você dorme cultivando ódio, rancor. Você sai do corpo como? Durante o sono. Agora, se você vai harmonizar, você faz uma higiene do sono, você dorme, você ora. Na hora que você sai do corpo, seu guia espiritual, seu anjo protetor, seu benfeitor espiritual, espíritos amigos se aproximam de você. Você é levado para regiões onde você se renova e você volta disposto no dia seguinte. Agora, se a sua preparação antes do sono é briga, é confusão no WhatsApp, é aquelas coisas que você fica nos sites assim, que é melhor não falar que tem menor de idade aqui, né? Mas tem gente que, mesmo menor de idade, já fica navegando aí nos YouTubes, enfim, de mulheres e de homens também, enfim. E aí aquelas imagens ficam e você vai buscar depois fora do corpo. Então, nada contra ter fantasia sexual. Fantasia sexual do ser humano, todos nós temos libido, isso é uma coisa. Outra coisa é você ficar fazendo do seu estado pré-sono um mar de fantasias pornográficas e se encharcando daquilo e vendo às vezes, cenas bastante exageradas. E aí você dorme com aquelas imagens, excitado, claro, pelos estímulos. Então, tudo é o equilíbrio, tudo é meio termo, tudo é uma boa dosagem, assim como brigas, assim como terror. Tudo isso a nossa mente pode assimilar. Atividade do espírito fora do corpo. Só que, minha gente, na prática acontecem as duas coisas. Preocupações materiais da vida, do dia a dia, que a gente tem, preocupações materiais, e o espírito que sai do corpo. Então a gente mistura, olha que coisa, a gente mistura preocupações do dia a dia com aquilo que a gente viveu no mundo espiritual durante o sono. E aí a gente diz, tive um sonho bizarro, um sonho sem pé na cabeça, que sonho maluco. A gente misturou coisas do dia a dia, os conflitos nossos, com aquilo que a gente viu, visitou no plano espiritual quando a gente dormiu. Foram dois tipos de experiência. Os espíritos dizem a Allan Kardec assim, todo sonho tem significado. Só que muitos deles têm um significado para o espírito. E não para eu, Flávio, matéria, eu encarnado. Mas eu, espírito. Aí fica mais difícil a gente entender alguns sonhos. Porque tem sonhos que é para o eu espiritual. Ou seja, eu na vida espiritual e eu não na vida material. Por isso que tem sonhos difíceis de entender. Então todo sonho tem significado. O cérebro distorce algumas coisas, claro. Vou dar dois exemplos na literatura espírita. Um deles, Missionários da Luz, livro de André Luiz. Adelino e Raquel querendo ter um filho, Raquel engravida, vão receber um filho. O filho é Segismundo. Só que Segismundo era um antigo inimigo de Adelino. Adelino vai receber agora ele como filho. Só que Segismundo, no passado, brigou com Adelino, a ponto de um tirar a vida do outro, disputando uma mesma mulher que era Raquel. E agora, esse pai que tirou a vida, estava dando a vida para o filho, recebendo ele como filho. Só que os dois tinham muitos conflitos do passado. Muitos conflitos. Tanto é que inconscientemente o pai rejeitava a gravidez, por causa da aproximação do seu antigo inimigo, já no ventre de Raquel. Raquel, que tinha sentimentos melhores, tentava ali apaziguar a coisa, levando a gravidez adiante. Aí, tem um momento da obra, eu não estou sendo fiel aqui, ipsilíteres à obra não, tá? Eu estou só pegando um contexto, talvez eu esteja sendo infiel em algum detalhe, mas a essência é essa. Os dois foram dormir, os benfeitores espirituais quiseram tirar o casal do corpo durante o sono, sobretudo Adelino, para conversar com Sigismundo e ter um apaziguamento. Porque o espírito mergulhado no corpo ali da gestante, em formação, o reencarnante estava se sentindo rejeitado.
E o espírito se sentindo rejeitado, ele pode romper o laço e produzir um aborto espontâneo, um abortamento espontâneo. Principalmente no início da gestação, que os laços são sutis. Daí, a maioria dos abortamentos espontâneos acontece no primeiro trimestre de gravidez. Os laços são mais sutis em relação à matéria. O que é que aconteceu? Tirou ele do corpo, e aí os benfeitores aproximou Adelino de Segismundo de Adelino. Adelino se ajoelhou no chão, chorou, implorou, pediu perdão, disse: me dê uma chance de recomeçar a vida na terra, de fazer diferente, você vai envelhecer, será meu pai, eu vou saber retribuir com gratidão a você, tudo aquilo que você me fez, mas me deixa nascer, porque eu preciso recuperar, eu cometi muitos erros, me dá uma nova chance e tal, me recebe como filho e tal. E Adelino, horrorizado com Segismundo, querendo sair dali, as mágoas do passado, os ressentimentos, e os benfeitores: calma, Adelino, olha o que ele está pedindo, ele está diferente, já não é o mesmo homem do passado que ele fez mal. E aí todo aquele diálogo, a coisa acaba mais ou menos bem, mas Adelino, horrorizado, voltam ao corpo, tá? Adelino, quando acorda, sabe o que ele diz à esposa? Menina, eu sonhei, eu tive um pesadelo essa noite. Eu sonhei que a gente estava aqui na nossa casa, batia na porta um mendigo miserável, horrível, horripilante, uma aparência grosseira, e eu tinha um horror dele. A sensação que eu tinha é que ele ia nos assassinar. Eu abria a porta, ele pedia, implorava ajuda, mas era um sujeito tão asqueroso, que eu tinha tanta rejeição, que eu queria logo sair daqui. Olha como o cérebro decodificou o sonho dele. Em uma outra obra de André Luiz, tem dois sujeitos que brigavam, que nem gato e cachorro. Brigavam, se acabavam, a ponto de ter o risco de acontecer uma tragédia. Os benfeitores tiraram ele do corpo, colocaram os dois juntos, fizeram uma espécie de círculo, os espíritos, começaram a conversar com os dois. Peraí, revejam essa situação, isso daí é do passado de vocês, tal, vocês têm que fazer diferente. E aí, o que tinha sentimentos mais imaturos, não aguentou, saiu correndo, rompeu a barreira dos benfeitores, saiu correndo e mergulhou no corpo e acordou. Olha o que ele sonhou. Eu sonhei que eu estava na delegacia, tinha uns policiais que fizeram um círculo assim e colocou eu diante de um ladrão perigoso. Um sujeito que me metia medo. Eu não sei o que aqueles policiais queriam, só que eu consegui escapar da delegacia e correr. Olha como o cérebro decodificou o sonho desse sujeito. Né? Na obra Os Mensageiros, tem uma jovem que está arquitetando um plano macabro, uma coisa, eu não vou entrar em detalhes não porque a história é longa, mas um plano macabro. E aí a avó dela, desencarnada, ela tinha um ódio da mãe, rejeitava a mãe também desencarnou, mas ela rejeitava a avó, que ela tinha a Índia tinha um afeto. A avó decide visitá-la enquanto ela dorme, e ela sai do corpo, a avó visita e pega ela e diz: minha filha, não faça isso. E tenta convencê-la, tenta sensibilizá-la e diz: fulana, você está a ponto de cometer uma calúnia. A calúnia, minha filha, é uma víbora, é uma serpente. E essa serpente é danosa. Mas se você enfrentar esse problema de frente, você vai perceber que essa serpente é de vidro, quebra com facilidade, se dilui e se transforma em uma grande flor. E fala outras coisas. E aí, fala, a neta fica um pouco apaziguada, um pouco em paz. A avó bota ela no corpo, ela acorda, não me lembro agora, acho que é Nieta o nome da personagem. Ela acorda e olha o que ela sonhou. Ela sonhou que viu a avó, de repente uma grande víbora passou assim. E essa víbora se transformou em algo de vidro que estourou na frente dela e depois uma grande flor. Uma flor que ela acordou ainda sentindo o cheiro da flor e um bem-estar. E ela sentiu um bem-estar. Não lembrou de uma palavra do que a avó disse do sonho, mas acordou com a sensação de bem-estar desse encontro espiritual. O cérebro não assimilou os detalhes, mas acordou com um encontro bom e com ideias positivas desse contato com a avó fora do corpo. Então, amigos, essa digamos assim, é o desenho geral desse tema, sono, sonhos, emancipação da alma. Você pode emancipar mesmo estando acordado, meditação, oração, recolhimento, você sai um pouco do corpo. Não sai totalmente, mas sai um pouco do corpo.
né? Ao você relaxar. E quanto mais a gente trabalha a nossa vida mental, a nossa vida moral com bons hábitos, a gente pode ter sonhos melhores. O espírito Filomeno de Miranda, na obra Temas da Vida e da Morte, vai dizer: diz-me com que sonhas, eu te direi como tu estás. Ou seja, os sonhos também são temáticas que nos convidam a avaliar a nossa vida psíquica de um modo geral. Sejam sonhos repetitivos, sejam sonhos periódicos que de vez em quando aparecem. Qual é a qualidade dos nossos sonhos, né? Isso é algo que precisa ser examinado, porque algo que nos ajuda a nos conhecer, mas também a ter uma vida espiritual, uma vida moral melhor. Se eu me preparo com oração, mas não só oração, com pensamentos bons, com leitura boa, eu tendo a dormir e a viajar fora do corpo de maneira melhor. Essa, digamos assim, é a mensagem básica desse tema que eu gostaria de compartilhar com vocês. Quero socializar a palavra para quem quiser perguntar, quem quiser falar alguma coisa, quem quiser acrescentar, fiquem à vontade. Boa. Como é seu nome? Como? Arclépio? Arthur Eric? Pronto. Veja só, Arthur Eric. O sonambulismo é um dos temas que está em Emancipação da Alma, então você lembrou muito bem. No capítulo Emancipação da Alma, o sonambulismo está ali. O sonambulismo é um outro tema que as ciências materiais ficam engasgando com ele, não sabem muito bem explicar. O sonambulismo é considerado um transtorno do sono, mas nada mais, né? Mas o que o Espiritismo vem explicar é o seguinte, que no sonambulismo, a emancipação da alma, a liberdade da alma em relação ao corpo é ainda maior. Tanto é que o sonâmbulo não lembra de nada. Por que não lembra de nada? Porque a libertação é tão profunda que o cérebro não consegue registrar nada. Os laços que ligam o espírito à matéria são tão mais profundos que aquilo que ele vivencia lá, o cérebro não consegue registrar. No sonambulismo há também uma característica específica, que é o seguinte: eu saio do corpo e aquilo que eu penso, que eu sinto, eu transmito ao corpo e o corpo obedece. Como se fosse num controle remoto. Então daí, aqueles casos do sonâmbulo que levanta e vai comer na geladeira, ou que faz alguma outra coisa esquisita ou diferente, às vezes foi dormir pensando naquilo, a influência da matéria às vezes, né? E aí faz aquilo e no dia seguinte não lembra nada. Não lembra de absolutamente nada. Essa liberdade maior em relação ao corpo e a transmissão remotamente daquilo que o espírito realiza para o corpo. Na verdade, não é que ele não lembra de nada na hora, ele não lembra depois. A amnésia como é que diz? Anterógrada, né? A amnésia é posterior, é a posteriori. Tá? É como se, naquele momento, ele em espírito estivesse lúcido. Só que quando ele volta à matéria, ele não lembra o que aconteceu retrogradamente. Eu vou dar um exemplo aqui, que não é um exemplo muito bonito, muito bom, mas eu vou dar um exemplo aqui que é o seguinte. Eu conheço uma pessoa que bebe e bebe bem. E às vezes ele diz assim para mim: eu sei que eu já estou alto aqui. Que eu já estou cheio aqui. Eu sei que eu estou aqui conversando com você. Encheu a cara. E amanhã, quando eu acordar, eu não vou lembrar dessa conversa aqui. É mais ou menos isso. Então, o sujeito sabe ali, mas no dia seguinte é que ele tem amnésia. Que a amnésia alcoólica é assim. A mesma coisa. O sujeito em espírito, ele lembra, ele está ali, ele reconhece, mas depois é que ocorre essa amnésia. Quando ele volta na matéria, ele não lembra. Então o que é que acontece? No caso do sonambulismo, há uma liberdade maior, a ponto de Kardec examinar casos em que o sujeito saía do corpo, sonâmbulo, relatava coisas sonâmbulo que estava acontecendo quilômetros de distância, que ele não poderia estar lá,
E Kardec depois confirmou que aquelas coisas aconteciam. Daí Kardec tem uma frase que diz assim: o sonambulismo é uma luz projetada nas ciências psicológicas do futuro, porque demonstra de maneira concreta a independência da alma em relação ao corpo. Ele fala isso no Livro dos Espíritos. Essa liberdade da alma. Daí existe a mediunidade sonambúlica, que é a experiência em que o sonâmbulo não apenas sai do corpo, mas entra em contato com outros espíritos e serve de médium, de intermediário entre os espíritos e o mundo material. Mediunidade sonambúlica, que é uma mediunidade também chamada, aspas, inconsciente, né? Que tem um fenômeno de inconsciência maior. Né? Então é isso. No caso dela, ingerir álcool e dormir? A experiência da ingestão de álcool e de dormir, aí depende da dose, depende do excesso, mas isso varia muito de pessoa para pessoa, tá? Não é uma coisa assim universal, mas sem dúvida nenhuma, se eu erro demais e se eu me excedo demais, aquilo pode ter uma repercussão como comer demais. O excesso de algo material sobre o corpo dificulta a liberdade do espírito fora da matéria. Então, às vezes, ele fica com uma influência maior da matéria sobre o espírito. Essa influência faz ele ter menos condição de ter lucidez, de ter autonomia de liberdade e de se deslocar e de se movimentar fora do corpo. Entende? Da mesma forma isso, da mesma forma a medicação psiquiátrica. Claro, se eu estou sob uma orientação psiquiátrica, se eu estou dentro de um acompanhamento médico, ok. Mas se eu sou aquele que me excedo, que me entupo de remédios, às vezes de maneira deliberada, aquela medicação pode encharcar o meu sistema nervoso a ponto de dificultar também a minha liberdade, a minha saída do corpo. Então, a matéria influencia sobre o espírito, como o espírito influencia sobre a matéria. Se você usa drogas, por exemplo, substância psicoativa, aquilo interfere. No caso da droga, de maneira... por exemplo, você usa crack, né? LSD, que é alucinógeno. Né? Aquilo tem um efeito, muitas vezes, acentuado. Né? Então, claro, mas comer demais também. Eu citei o efeito feijoada. O efeito da matéria sobre o espírito, encharcando o espírito daquele fluido material, a ponto do espírito ficar envolvido. E aí, o que é que acontece? A mesma coisa a gente pode falar do excesso na sexualidade, mesma coisa, porque também é material. Né? O que é que acontece? Fora da matéria, eu fico sob a influência daquilo, eu não apenas tenho total lucidez no mundo espiritual, como eu tenho maior dificuldade de assimilar aquela experiência ao voltar na matéria. O caso que eu citei dos mensageiros aqui, o espírito fora do corpo, daquela neta, ela lembrou pouca coisa do sonho, porque ela também estava envolvida em conflitos. Se ela fosse uma pessoa que orasse, que meditasse, que tivesse uma limpeza mental, ela lembraria de maiores detalhes. Quando ela voltasse ao corpo, ela recordaria de maneira mais nítida da experiência do sonho que ela teve com a avó. Ela não lembrou por conta da matéria. Ela estava envolvida em conflito, ela estava em vícios. Quem leu a obra sabe, leu o caso sabe. Ela estava envolvida em vícios, estava envolvida em uma confusão danada. Então aquilo afetou a ponto de ela não conservar muita coisa. Quanto mais limpa é a nossa mente, quanto mais a gente higieniza o nosso psiquismo, maior possibilidade de a gente conservar as experiências fora do corpo, nesses sonhos mais inteligentes, né? Ou seja, nesse desdobramento mais consciente. Vá. Tem mais dois aqui. Tá. Chamando a atenção para essa
geração mais atual, que tem dormido muito pouco, certo? Inclusive, antes desse dormir, essa predisposição que eles estão tendo para conversas longas no WhatsApp. E isso tem comprometido muito as sinapses, e ele disse que os pais têm que estar atentos a isso para a saúde mental desses jovens, porque precisam dessa quantidade de sono para essa faxina cerebral. Você até deu uma pincelada excelente na sua exposição, porque o cérebro precisa realmente desse tempo completo de sono e com qualidade para fazer essa higienização, para que no outro dia esses jovens, inclusive, tenham condições de ir à aula, de assimilar melhor o conteúdo, de ter uma vivência mais serena no dia a dia, que é o que tem comprometido, inclusive, a qualidade de vida. Eu gostaria de fazer essa abordagem, porque tem muito jovem aqui que tem como hábito, antes de dormir, essa hiperatividade antes de Não, essa ponderação é super válida, porque, embora eu não tenha muita moral de falar de quantidade de horas de dormir, mas eu, na idade de vocês, dormia bem mais, viu? Eu durmo menos hoje, mas eu, na idade de vocês, eu dormia de 8 a 12 mesmo. Porque vocês necessitam muito mais de sono do que eu. O sistema nervoso aqui já formado, infelizmente. Queria ter menos idade, mas enfim. E vocês, até os 25 anos, o sistema nervoso ainda está em formação e a necessidade de sono é muito maior. Então, se eu ficar 5 horas, só 5 horas de sono, e vocês ficarem 5 horas de sono, vocês ficam sequelados do meu lado e eu não. Porque vocês têm uma quantidade maior de necessidade, estão em crescimento, em desenvolvimento, e os comprometimentos da memória são evidentes. Capacidade de reter conteúdo, vocês que estão estudando, vestibular, etc. Capacidade de reter conteúdo, de memorizar, com sono precário, é péssimo. Esquecimento, etc. Então, de fato, as telas, você falou muito bem, as telas, a chamada luz azul das telas, hoje tem os aparelhos que simulam a luz mais alaranjada para diminuir, mas não é total não, viu? Ainda assim tem efeito, mesmo essa luz alaranjada, porque de qualquer forma é uma luz de reflexo, né? Ainda assim há prejuízo, só aqueles aparelhos que tem uma luz que não é uma luz que tem reflexo, que normalmente são leitores digitais, né? Mas essas luzes do smartphone são luzes que, isso já é confirmado, inibem e destrói a melatonina. Melatonina, hormônio do ciclo biológico, tecnicamente é mais preciso dizer que é hormônio dos ciclos biológicos do que hormônio do sono. A melatonina não induz ao sono, mas regula os seus ciclos biológicos. E é claro, com a melatonina prejudicada, o ciclo biológico fica desorganizado e o sono fica muito afetado. E eu tenho acompanhado pacientes, muitas vezes de 12, 13, 14 anos, já fazendo suplementação alimentar de melatonina. Que é uma coisa que é indicado para quem já passou dos 40. Não vou dizer eu ainda, mas quase lá, enfim. Quem já passou dos 40 que começa a pensar numa queda maior de melatonina, algumas pessoas fazem suplementação. Ok, porque o corpo já não está produzindo tanto. Mas adolescentes que teoricamente deveriam ter, porque as telas estão inibindo. Então, não é que deixar de usar a tela, é impossível. A gente tem, hoje, a gente está aí com a nossa vida praticamente nos smartphones, nos aparelhos. Só que isso facilita muito a nossa vida. Eu sou entusiasmado com tecnologia. Mas se a gente puder organizar horários para isso aqui, você pode ver seu TikTok, sua rede social, seu Instagram, ok. Mas você tem que ter também a noção que isso não tem fim. E se você não parar em determinada hora ali, 2 horas, 1h30, antes do horário específico para dormir, aquilo vai lhe estimular e você não vai dormir no horário estabelecido e aquilo você vai sofrer depois, porque como você tem um horário fixo para acordar, no caso da escola, você vai ter aquele horário fixo para acordar, vai acordar parecendo um cachorro morto e aquilo vai depois se prolongar com um acúmulo de sono, prejuízo na escola e aí uma série de irritabilidade, uma série de coisas que você pode
você pode se livrar disso, você pode evitar isso, sem deixar de ver sua série aqui, sem deixar de ver as coisas que você quer, né? Não é uma coisa de proibição, é uma coisa só de disciplina, de organização para a sua própria saúde. Né? Porque aí a gente vê, às vezes, a ansiedade aumentar, sintomas emocionais que poderiam ser evitados por conta disso, privação de sono é um negócio sério, e até surtos. Alguém que vive com sono precário durante muito tempo pode surtar, pode psicotizar. Então, não é, principalmente na fase de formação do sistema nervoso central. Então, isso precisa ser observado. É claro que também tem um sono de qualidade, não adianta você dormir 12 horas com sono péssimo, aí você precisa também, se está assim, dormindo com boas horas, mas dormindo ruim, precisa consultar um especialista, precisa investigar isso. Mas um bom começo é isso aí, o uso das telas antes de dormir, porque aquilo estimula demais, estimula todos nós, estimula demais e a gente acaba não vendo o horário passar. Tinha duas pessoas que levantaram. O que acontece se você perguntar no seu sonho para alguém que hora é ou que dia é? Se você perguntar, boa pergunta, eu nunca fiz essa pergunta, viu? Vou lembrar agora para. Boa pergunta, não sei, mas como é seu nome? Alexandre. Pode ter sentidos e significados diferentes, Alexandre. Se o sonho for uma experiência fora do corpo, provavelmente você vai obter uma resposta do espírito com o qual você está dialogando, que pode ser um horário específico que está acontecendo o sono, portanto de madrugada. Pode ser que o espírito, por conta de saber dessa diferença e de que as horas são vividas de maneira diferente, o tempo é vivido diferente no mundo espiritual, pode dar uma resposta enigmática, uma resposta que não deu uma resposta concreta, uma resposta simbólica para você. Agora, pode ser que se o sonho for mais psicológico, ou seja, um sonho mais do inconsciente, pode ser que aquilo tenha algum sentido mais emocional para a gente. Aquela hora do sonho que eu perguntei, que eu obtive, pode ser um sinal de algum número específico na minha vida. Pode ser uma outra coisa. Né? Então, é importante examinar esses sonhos. Os sonhos psicológicos são sonhos menos movimentados. São sonhos mais parados. São sonhos mais estáticos. São sonhos mais preto e branco, digamos assim. Né? São sonhos que não são tão vívidos, tão intensos. São sonhos que você não lembra de muitos detalhes. Os sonhos mais espirituais, você lembra de detalhes, de cor de roupa, do cheiro, de sensações muito intensas, da emoção que você vivenciou. Kardec perguntou para o Espírito de Verdade, quando eu sonho com minha mãe que já faleceu, é minha mãe mesmo ou é fruto da minha imaginação? O Espírito de Verdade respondeu para ele, tu o sabes pela emoção que você sente ao acordar. E ele coloca em nota de rodapé. Eu nunca tinha falado isso para ninguém, mas toda vez que eu sonhava com minha mãe, eu sentia uma emoção intensa, a ponto de sentir até o toque dela durante o sonho. E o Espírito de Verdade falou algo que só eu sabia. Antes de você? Eu queria saber sobre a visão espírita em relação aos sonhos lúcidos. Sonhos lúcidos? Por sonhos lúcidos, digamos assim, a gente fala desses sonhos, digamos assim, fora do corpo, que a pessoa tem consciência que está fora do corpo, que o corpo está ali e está fora da matéria e o indivíduo está desdobrado, ou sonhos lúcidos de saber que está sonhando? Ter controle sobre os sonhos? Normalmente, como é seu nome? Elisa? Elisa? Elissa? Tá. É porque sem leitura labial fica mais difícil, né? Pra mim. Elissa, normalmente os sonhos que a gente tem um controle maior podem ser sugestivos de uma vivência espiritual mesmo. Né? De eu estar vivendo uma coisa no plano espiritual, ainda que esteja misturado com outras coisas, mas eu tenho uma sensação de estar deliberando, de estar escolhendo, de estar arbitrando sobre mim mesmo. Isso é um bom indicativo de que eu estou vivendo alguma coisa fora da matéria, ainda que eu guarde pouca coisa quando eu volto ao corpo. Então, essa é uma experiência interessante. Quer ver uma outra coisa interessante antes de passar para você? Jung falava de arquétipos. O que são arquétipos? São temas centrais da humanidade, são temas coletivos. O que são temas coletivos? A ideia de mulher, por exemplo, é um tema coletivo. Em qualquer cultura tem. A ideia de homem também.
a ideia de maternal, né, de mãe, a ideia de sabedoria, de velho sábio, de ancião, daquele senhor idoso, experiente, presente, e várias outras coisas que Jung teorizou. Então, o que é que ele vai dizer? Ele vai dizer que às vezes a gente sonha com arquétipos. A gente sonha com temas que são temas maiores. Às vezes eu posso sonhar com uma mulher, e essa mulher representa a dimensão feminina que está no meu inconsciente coletivo. Ou seja, eu estou me relacionando com o meu eu, meu lado feminino. Ou então eu sonho com alguma coisa muito horripilante, eu posso estar sonhando com a minha sombra. Com o meu lado inconsciente que eu não quero ver. É o inconsciente de Freud. A sombra junguiana é o inconsciente de Freud. É a mesma coisa. Tá? O que é que Jung vai dizer? Jung vai dizer que às vezes a gente sonha, por exemplo, com símbolos que são símbolos inconscientes coletivos. Aquilo tem impacto sobre nós. Só que Joana de Ângeles, quando examina isso, eu acho que está em Vida, Desafios e Soluções, uma das obras da série psicológica, ela vai fazer um reparo na teoria junguiana, que ela vai dizer o seguinte: quando o sujeito sonha com Maria de Nazaré, Maria Santíssima, mãe de Jesus, aquilo é um arquétipo. É um arquétipo de uma grande ícone, né? Numa visão junguiana, você sonhou com um símbolo de mulher, um símbolo de mãe. Tá? Joana de Ângeles vai dizer, possivelmente você saiu do corpo e encontrou um espírito evoluído do sexo feminino, e o seu inconsciente decodificou como sonhei com Maria, mãe de Jesus. E se você encontrou um espírito do sexo masculino muito evoluído, seu cérebro decodifica e você vai dizer, sonhei com Jesus. Arquétipos, que são referências com símbolos, mas que são, na verdade, encontros espirituais. Olha aí o conteúdo psicológico com a vivência fora do corpo, né? Misturados. Vá. Alguns sonhos, como sonhos premonitórios, né, que alguns eu até citei aqui, são sonhos que os sujeitos intuíram a própria morte, sinalizaram e profetizaram a esse respeito. Mas são fenômenos raros, normalmente acontecem com pessoas que têm estrutura psicológica para lidar com isso. Porque se a maioria de nós sonhasse com a própria morte e soubesse, ia morrer antes, de tão apavorado. Então, quase sempre, essas mensagens que chegam são para pessoas que têm condição de lidar com isso e de ficarem numa boa. Tá? Ah, entendi. De você dormir e o laço se romper durante o sono e você morrer dormindo. O que acontece é que quase sempre quando o indivíduo morre dormindo, né, que é uma morte que muita gente sonha em ter, né, fui dormir, morri e quando acordei do sonho já estava morto. Normalmente acontece uma parada cardíaca, uma parada cardiorrespiratória. O que os espíritos dizem a Allan Kardec é que no momento da falência dos órgãos, o espírito volta para viver o processo de desligamento dos últimos laços, né? É como se fosse assim, imagine, vou exemplificar com uma coisa bem esdrúxula, tá? Uma coisa bem bizarra. Imagine alguém dormindo e outra pessoa vem degolar essa pessoa. No momento em que ocorre isso, diz Allan Kardec, os espíritos dizem, que o espírito volta e vive o processo de desligamento. Porque o instinto de conservação da vida por aquilo que é feito na matéria faz o espírito voltar. Tá? No caso de morrer dormindo, pode acontecer o seguinte, o espírito está desvencilhado, acontece a parada cardíaca, então o instinto de conservação faz ele voltar ali à situação do corpo, mas os laços já estão tão rompidos que é suave, é sutil e ele se libera facilmente. Isso não significa necessariamente que ele vai acordar, mas que ele volta para próximo do corpo. Até porque tem pessoas que morrem no coma, e no coma ele não acorda. Está ali, o laço está ligado, mas acontece os últimos desligamentos. Mas não tem nenhum sintoma, digamos assim, que o sujeito faça... Não, agora eu vou morrer. Não tem isso no sentido de prever. Né? Acontece no momento, no instante. Né? Mas que não tem nenhum tipo de grande dor aquele instante, não. Os espíritos disseram que o momento da morte não é feito de grande dor. Às vezes a dor é quando há uma doença que se prolonga durante muito tempo. Mas o instante da morte é como se fosse
uma anestesia que você toma e você adormece e desperta no plano espiritual. A morte é uma cirurgia que retira o espírito do corpo. E quando você toma anestesia para fazer a cirurgia, quando você volta na anestesia, você pergunta quanto tempo durou, que horas são, que dia é hoje, quanto tempo eu estou aqui no hospital. A morte é isso, você toma uma espécie de anestesia e ao despertar, você desperta e pergunta onde estou, quanto tempo eu estou aqui. Então é mais ou menos esse processo. Você pode me explicar um pouco mais sobre a paralisia do sono? Perfeito. A paralisia do sono, como é teu nome? Arthur? A paralisia do sono, Arthur, é um fenômeno de saída do corpo, só que ao sair do corpo e tentar se locomover ou tentar voltar, o espírito muitas vezes se sente ali preso, não tem às vezes recurso ou não se sente em condição de se movimentar, entra numa espécie de pavor. Quando há uma espécie de taquicardia, aceleração cardíaca, o espírito volta à matéria pelo instinto de conservação. Eu já tive algumas vezes, em desdobramento, em alguns momentos, saindo do corpo, olhando aquele corpo tão bonitinho ali, me assustei, né, na adolescência, na idade muito de vocês, e em alguns momentos, em saída do corpo, em contato com outra entidade, alguma outra coisa, às vezes me paralisei em algumas situações dessa natureza. O mais comum, no entanto, é ficar de alguma forma deitado, em espírito de olho aberto, embora o corpo está de olho fechado, ali achando que está acordado, mas não está, porque grita, ninguém ouve, tenta se movimentar e não consegue, e o corpo ali sem muito responder. Há alguns que vivem essa paralisia do sono, quando está, sei lá, com alguém dormindo do lado, irmão, ou casal, etc., às vezes o sujeito que está do lado percebe o corpo se movendo, a pessoa querendo acordar. É o espírito ali tentando encaixar a consciência de volta ao corpo para retomar. Não tem nenhum perigo no sentido de o indivíduo ficar preso para sempre, não tem nada disso, ele volta à matéria. Às vezes um tratamento de passes na casa espírita melhora, viu? Esses fenômenos de paralisia do sono. Como é seu nome? Malu? Malu existem duas explicações para esse fenômeno. Muitos de nós vivemos isso. Tem duas explicações para esse fenômeno. Uma explicação que é mais psicológica e outra que é mais espiritual. A espiritual, eu vou dar uma comparação com o fenômeno mediúnico. Há alguns médiuns que no momento do transe mediúnico, quando estão entrando em transe mediúnico, tem a sensação de estar caindo, como se estivesse caindo do elevador, perder a consciência e a entidade assomar e começar a se manifestar. Especialmente os médiuns inconscientes. Por exemplo, Divaldo Franco, que é um médium conhecido, ele fala isso. Que no momento do transe, tanto da psicografia quanto da psicofonia, ele tem uma sensação de que está caindo do elevador e perde a consciência. Chico Xavier, em Parnaso de Além Túmulo, prefácio dessa obra, ele descreve um pouco o que acontecia com ele. Ele também tinha algo semelhante. Perdia a consciência como se estivesse caindo e tendo choques elétricos. E aí ele perde totalmente a consciência e volta depois com o material produzido ali, psicografado. Pensando nisso, a gente pensa o seguinte, que talvez algo semelhante aconteça nessa volta do espírito ao corpo, a sensação de queda, de cair, de encaixar de novo a matéria. Agora, existem também algumas análises de sonhos de queda que, repito, cada sonho precisa ser examinado de maneira individualizada, porque pode representar especificamente algo para aquela pessoa. Mas alguns sonhos de queda parecem apontar, não estou dizendo que é o caso, mas parecem apontar para algum sentimento de culpa. Sensação de queda, que alguns psicólogos simbolizam como queda, falha, erro,
alguma metáfora nesse sentido e alguma sensação de estar se sentindo culpado por algo, né? Mas é muito comum também a experiência espiritual desse retorno. Tá? Sempre quando eu dou alguma explicação psicológica, eu dou esse cuidado, porque cada caso é um caso, tá? Falando de maneira geral. É que nem, sei lá, não sei se vocês sabem, a metáfora do oceano. O oceano, o mar, o lago. É muito comum psicanalistas acharem que quando o sujeito sonha com o mar, com o oceano, com o lago, ali está o símbolo da sexualidade. E aí a relação que o indivíduo tem com aquelas águas, de alguma forma, remete um pouco à sexualidade. Pode ser, pode. Mas o oceano pode ser inconsciente. Pode ser inconsciente, porque a gente não vê o fundo do oceano. Né? Pode representar o inconsciente. Pode representar o mundo das emoções. Então o sonho que o oceano está agitado, pode ser o mundo emocional que está agitado. Né? Ou calmo, e assim por diante. Diga, Malu, depois passo. Só para ver se é a complementação da pergunta. Olha que interessante. Bacana, bacana. Muito bom. Muito bom relato. Não sei se todos ouviram, ela disse que pode ter sentido e que ela tinha esses sonhos, mas agora já se diluíram. Né? Tem sonhos, gente, que são repetições de alguma coisa que a gente tem que olhar para isso. Então tem um sonho que eu estou sonhando que, sei lá, eu vou ser pego por uma quadrilha e aí eu acordo na hora que o povo está me pegando. Eu estou sonhando repetidamente. Às vezes uma técnica que alguns psicólogos recomendam é tentar finalizar o sonho de uma maneira feliz. Então, por exemplo, eu acordo, vou voltar a dormir, vou sonhar de novo com isso e agora vai ter um final diferente e eu começar a fazer uma espécie de autossugestão. Às vezes dá certo. Vai lembrar. Você vai lembrar. Diga. E aí eu lembrei de uma coisa muito interessante, que é a coisa do indiano, e vou relacionar isso com o que eu vou fazer depois. Porque, por exemplo, eu pego o exemplo de uma caneca, por um pouco é o seguinte, a caneca, ela simbolizada nela, você teria um lado, sei lá, você teria a ausência de matéria, qualquer coisa do copo, né? Senão seria um sólido que não tem, você não tem controle. E o lado yang, você tem que acomodar aquele projeto, porque ela não consegue acomodar aquele vazio que pode ser colocado para fazer isso. Então, eu fico pensando aí que eu relacionei com o yang, é que, por exemplo, a gente, pelo menos, para quem vai conhecer seus filhos, assim, né, tem essa questão de tem sempre uma dualidade entre a matéria e o que não é material, que é o espiritual. E daí eu fico pensando, será que não é justamente isso? A intenção dessa dualidade existe, o fato de que a gente procura, através da matéria, saber trazer aquilo que é espiritual para a nossa vida melhor. Por exemplo, porque a gente, assim, o que é mais profundo, que é mais elaborado, que é mais complexo, que também é mais. E esse me agrega mais, né? É aquilo que está no mundo espiritual. E o que está na matéria, isso pode mais imediato, ou comer, ou usar, ou dormir, sabe? Então, essa foi uma coisa que eu tive, né? Você pode argumentar com você em relação a isso, para entender que eu não sou uma pessoa que. Você já foi uma vez só, na verdade, eu não sou isso, eu sou interesse. E outra coisa que eu estou pensando também é o sonho, porque o sonho seria justamente um momento que a gente consegue entrar na matéria para finalmente ter essa conexão com o espírito, né? É uma interface. O computador, por
seria uma análoga a isso. Entende? Muito bom. Como é seu nome? Vitor? Pedro. Pedro? Pedro. Não sei se eu consegui pegar tudo, Pedro, mas essa última parte, muito bom, muito bom. De fato, algo... Kardec falou algo parecido no capítulo Emancipação da Alma, quando ele diz assim: é por causa dos sonhos que os espíritos mais elevados concordam em reencarnar entre vós. Porque pelo sonho eles vão para o recreio. Eles entram em contato com os entes queridos, com aqueles com os quais ele se afiniza, está nessa ponte entre a matéria e o espírito, esse acesso, renova suas energias, porque esses espíritos muito mais adiantados do que nós, eles se sentem deslocados na atmosfera terrena. Daí alguns deles passaram como misantropos, antissociais. Você vê um Beethoven, você vê um Mozart, que eram um pouco assim esquisitos para o olhar da expectativa social, entre outros. Por quê? Porque eram diferentes, porque a ética deles, a referência, a percepção, muitas vezes não se conectava com aquilo que acontecia no mundo. Então se sentiam isolados, e nesse acesso pelo mundo espiritual, através dos sonhos, eles estavam nessa interseção híbrida entre a matéria e o espírito, confabulava com os seus afetos, a sua família espiritual que eles deixaram. Então é uma forma de se renovar. E sem dúvida, os sonhos é uma forma de acessar algo do mundo espiritual para cá. O psiquiatra Jorge André dos Santos disse que se você pegar toda a linguagem psicanalítica e trocar inconsciente para espírito, fica tudo bem. Ele disse isso na obra Psicologia Espírita. Se você pegar o inconsciente de Freud e colocar o nome de espírito, fica perfeitamente encaixado, porque de fato é. O que é o inconsciente para nós? É uma parte do nosso mundo interior. E quem é o eu interior, se não o espírito? Então a gente usa essa linguagem técnica, mas no final das contas a gente acaba falando a mesma coisa. No mundo material existem essas polaridades mesmo. O Yin e o Yang são os símbolos do Tao, que Jung estudou de maneira muito esmiuçada e era de alguma forma assim, uma metáfora da própria vida psíquica. O nosso sistema mental completo, Jung gostava de usar o Tao, o Yin e o Yang, como sendo um símbolo desse. Daí as mandalas, que eram muito utilizadas, que eram um símbolo desse self, desse Tao. O psicólogo canadense Jordan Peterson, na obra Mapas do Significado, ele volta a esse tema de uma maneira bastante complexa para examinar esse símbolo do self no livro dele, Mapas do Significado, uma obra que é a obra complexa dele. E vai falar sobre essas polaridades que nesse nosso mundo a gente não consegue se desligar totalmente. A gente vive num mundo polarizado. Estou falando da polarização política, não. Estou falando polarizado bem e mal, masculino e feminino, sombrio, claro, e assim por diante. A gente, saúde e doença, certo e errado, a gente só sabe o que é uma coisa porque a gente tem a outra como referência. Mas no mundo psíquico, digamos assim, a ideia é a gente unificar essas coisas em uma coisa só. Essa era a proposta junguiana, Ele? Arthur? Já consegui. E eu tava no mar, que eu caía, aí eu caí no mar. E quando eu percebi que eu caí, eu fui numa baleia, só que tava diferente, porque a minha percepção das coisas estava tipo. Agora eu tô vendo de uma forma eu tava vendo muito realista. Tipo, até mais realista do que tudo real. Como pode ser isso? A gente precisa examinar, mas pensando aqui de maneira geral, porque a gente precisa de mais tempo, de estar conversando, para estar vendo o que é que cada coisa representa para você, se tem alguma coisa que associa com alguma coisa na sua história de vida, de contexto e assim por diante, mas assim, pensando de maneira mais geral e arquetípica, o mar como símbolo das emoções, você caindo no mar. Baleia tem uma dimensão aí instintiva, tem uma dimensão aí animal, que também pode remeter a algo inconsciente, a algo irracional, e a queda simbolizando talvez esse mergulho, talvez apontando para algo que seja algo mais irracional, mais emocional, menos organizado, e você afundando nisso, você mergulhando nisso. Mas
seria interessante examinar o que é que cada elemento desse sonho estaria associado à sua vida, né? Por isso que é difícil analisar sonhos assim, de um modo né, no atacado. É mais complicado, né? Tem que ser a prestações. Muito bem. Fazer o que, Gui? Uma prece? Eu recomendo, uma coisa bacana, eu recomendo o último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, prece antes de dormir. Tem uma explicação bem pequenininha de Allan Kardec, não vai demorar muito, explicando mais ou menos o que é que acontece com a alma durante o sono. E tem um modelo ali de prece bem pequena, que é uma espécie de pedido a Deus, que agora meu corpo vai repousar, que o Espírito guia, meu Espírito guia. Cada um de nós tem um Espírito guia, tá? Espírito guia é um Espírito benfeitor, que a Bíblia chama de anjos da guarda, é a mesma coisa. Que venha me atender, que venha me ajudar nessa... Porque, veja, a depender do meu estado mental, eu sintonizo com esses guias... Obrigado, querida. Com esses guias espirituais, com esses benfeitores, que vão me levar a locais de renovação, de aprendizado. Não sei quem leu aqui literatura, por exemplo, de André Luiz, mas, por exemplo, existem locais de estudo espiritual como esse, no plano espiritual. Certamente eu não sou quem vai dar palestra. Tem gente melhor que eu lá, mais capacitada, né? Mas... locais onde a gente aprende, onde a gente ouve coisas, onde a gente traz essas ideias para o corpo. Se a gente estiver na sintonia... Ah, Flávio, mas por que na sintonia o guia espiritual vai virar as costas para a gente se a gente não tiver sintonia? Não, porque eles respeitam a nossa liberdade. Se eu desejo isso, eles atendem o meu apelo, mas os bons espíritos não violentam a mim. Mas se eu quero outra coisa, eles respeitam e eu vou buscar fora do corpo. Se eu, por exemplo, vivo odiando alguém, eu saio do corpo e continuo odiando. Para onde eu vou? Atrás dessa pessoa. Existem verdadeiros conflitos no plano espiritual por conta disso. Eu citei aqui alguns da obra de André Luiz. Se eu cultivo muita perturbação antes de dormir, eu saio do corpo perturbado. E aí eu vou buscar isso. O guia espiritual olha para mim e vai falar o quê? Vai respeitar meu livre-arbítrio. Porque é isso que eu quero. Ele não violenta o que eu quero. Agora, se eu quero refazimento, paz, ajuda no plano superior, eles estão ali. E eles me atendem. Então, essa prece, por exemplo, é um bom começo. A prece do Evangelho segundo o Espiritismo, que é sucinta, clara, é aquilo que a gente deve mentalizar, com aquelas palavras ou com outras. As palavras importam menos, tá? Mentalizar aquilo para sintonizar com esses amigos do espaço, esses amigos invisíveis, que vão me levar. O espírito Joana d'Arc, em O Livro dos Médiuns, chega a dizer, se você fortalecer esse diálogo mental com o seu anjo de guarda, você vai sentir a presença dele. Você vai sentir a presença dele. Você não precisa ser médium para isso. Vai ficar mais claro a atuação dele na sua vida. Você vai sonhar com ele, de alguma forma. Esse canal de comunicação, se você fortalecer esse diálogo, ela insiste dizendo que nós deveríamos dialogar mais com o nosso anjo de guarda, com o nosso espírito guia. Então, tudo depende do que a gente faz naquele estado pré-sono. Claro, depende mais da nossa conduta de um modo geral, aquilo que a gente alimenta na nossa vida de um modo geral. Mas antes de dormir, se a gente higienizar-se através de alguma prece, de alguma leitura positiva, e essa leitura de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, último capítulo, prece antes de dormir, subitem, muito boa, muito pequena, boa, não perde muito tempo e
concisa ali para aquilo que a gente deve mentalizar para preparar. Ah, mas eu ainda estou tendo pesadelos mesmo orando. Continue. Porque às vezes os pesadelos, os sonhos em perturbação, é uma influência ainda forte de hábitos antigos. E às vezes a gente tem, Chico Xavier dizia, a gente tem séculos de sombra e algumas horas de luz. Então é claro que a sombra ainda predomina, né? Mas a sombra não apaga a claridade, né? Pelo contrário, por menor que seja, se eu acendo uma vela, é a vela que ilumina o ambiente. Né? Tem gente que quando dorme sonha em preto e branco. O que é isso? Por quê? Os sonhos em preto e branco, ou sonhos com pouca cor, quando eu falo em preto e branco é uma metáfora, tá? Mas os sonhos em preto e branco, ou os sonhos em pouca cor, sugere material mais do inconsciente. Ou seja, sugere um sonho mais psicológico e menos espiritual. Por quê? Porque quando é do meu inconsciente, são arquivos. São conteúdos ali que já estão gravados em mim, que são liberados. Os sonhos espirituais são mais intensos, tem mais emoção, contato com outros espíritos, diálogo. Então, nesse sentido, causa mais emoção e são mais vivos, né? São mais vívidos. A roupa do sujeito, né? A indumentária, o local onde a gente está. Imagine a grife, como é que é a grife lá das roupas do plano espiritual. Deve matar de inveja muita grife francesa. Então, aquilo fica intensamente um impacto sobre nós, a ponto de a gente acordar e lembrar de alguma coisa. Alguma coisa fica. Então é isso. Mais alguém queira fazer alguma pergunta? Não tem nada a ver? Certo? Tema complexo, né? Tema difícil. E rico também, né? Porque não se esgota. É um tema que vocês vão ler na literatura espírita e mediúnica muito mais coisas do que eu disse aqui sobre sonhos e sono e vivências sonhadoras e assim por diante. Então, é um tema que não se esgota. E eu repito, é um tema que ainda não é totalmente explorado, mesmo nas áreas técnicas do assunto. É um tema que ainda tem muito o que se conhecer, o que se descobrir. Pessoas que têm risco, sabe? Ressaltando mentais. Como é que eles sonham? Mesmo vivenciando um transtorno mental ou alguma limitação psíquica ou neurológica, o espírito sai do corpo. O que acontece é que a máquina, o cérebro, tem uma limitação na transmissão daquilo quando volta à matéria. Então, é como se o computador, falando aqui computador numa metáfora do cérebro, né, o cérebro é o computador do espírito, digamos assim, tivesse alguma limitação, no caso de um autismo, no caso de, sei lá, uma hidrocefalia, por exemplo, no caso de algum quadro até difícil de verbalizar aquilo que o indivíduo vivenciou, né? Não significa que o espírito não teve vivências fora do corpo e que não sonha. Mas às vezes retorno ao corpo, ele muitas vezes não transmite para nós por conta dessa limitação. Mesmo cegos de nascença sonham. Né? Então, porque aí você vai dizer, mas o cego que não é de nascença, ele tem referência, porque ele já viu as coisas e aí ele ficou cego e continua sonhando. Mas mesmo aqueles cegos de nascença, eles sonham, eles têm sonhos. Sonhos semelhantes aos nossos. Né? Então, isso é muito interessante. Né? E como é que os cegos São sonham? Cegos? Sim, como sonham? Sonham semelhante a nós. Encontros, contatos. Helen Keller, cega, surda e muda,
falava de sonhos, sonhos que ela teve com amigos com os quais ela se correspondeu, mas que nunca viu, porque era cega, né? Mas que ela sonhava, claro, na imagem que ela fez dessas pessoas, né? Então, elas sonham tipo só pelo som? Ou elas sonham? Não ouvi. Então, elas criam as imagens? Isso. A partir daquilo que ela imagina, né? É riquíssimo esse tema.